Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Libra. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário, hypar ou se inscrever no canal. Nove de ouros, cinco de paus, valete de ouros, nove de espadas. Vocês estão prestes a viver ou estão já percebendo, já vivendo um momento de sorte, sorte material. E é uma sorte um tanto quanto inesperada, É algo que vocês não esperavam que acontecesse mais, ou vocês não esperavam que acontecesse na dimensão que aconteceu, mas é uma grande colheita, É algo que vocês... Eu sinto que essa energia de vir mais do que vocês esperavam que viessem, sabe? É uma colheita ser mais frutífera do que aquilo que vocês imaginavam que seriam. Então vocês estão diante de um momento de sorte material, As pessoas que se identificarem com essa leitura estão num momento de sorte material, ou estarão em breve, porque é uma carta presente. E isso é algo que vocês merecem, É algo que vocês precisavam. Mas na sua vida existiam algumas coisas que elas vinham te preocupando, te causando muita dor de cabeça, te causando muito, tirando o seu sono, e que estavam vinculadas a essas coisas materiais. E nesse momento, até o agora, em que essa sorte material ocorre, para falar a verdade, eu vou até... Para a maioria de vocês, eu acho que essa sorte material, ela não foi anunciada ainda, Vocês não sabiam, pelo menos até agora, não sabem dela ainda, não tiveram acesso a ela ainda e terão em breve, porque antes de ter acesso a ela, vocês teriam que refletir a partir dessa mensagem, pelo menos a maioria de vocês. Essa carta do 5 de paus, ela fala que vocês foram preparados
para resolver uma questão na vida de vocês com esses recursos. Então, esses recursos chegam agora, eles se manifestam agora, mas vocês não podem se esquecer disso. Vocês não podem se esquecer de que esses recursos, eles não têm a função de simplesmente estar na sua vida ou de te acomodar em uma situação. Eles vêm para a sua vida justamente por conta de uma necessidade, e é uma necessidade de resolução. É a necessidade de resolver algo que vocês vinham sendo preparados para que fosse resolvido. E esse algo, ele pode ser muito diferente para cada um de vocês, mas eu sinto que tem 2 pontos. Um, com certeza, se refere a algo que trazia uma tristeza, que tirava o sono de vocês como uma questão pessoal. Mas também pode estar relacionado com o segundo ponto, que é fazer aquilo que vocês sabem que é o propósito de vocês, o propósito de vida de vocês. A carta do Cavaleiro de Ouros, ela fala aqui nesse contexto que vocês foram preparados para construir coisas que são visíveis, duradouras, firmes, mas que são coisas que têm valor. Um valor que supera as medidas daquilo que existe materialmente, que coisas que são sustentadas por um valor que vai além da matéria, sabe? É por isso que me traz essa ideia de propósito. Não é simplesmente sobre você ter o que você quer ter ou fazer aquilo que você quer fazer, mas sim você fazer aquilo que você sabe que tem valor, aquilo que é importante. E que há muito tempo vinha te trazendo preocupação, tristeza, desânimo, tirando o seu sono. Às vezes, eu acredito assim que cada um de nós tem uma conexão com algo na vida, né? Então, tem aquelas pessoas, não sei se vocês já perceberam algo do tipo da vida de vocês, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que sai na rua. Quando você sai na rua, você sempre encontra um animal de rua. Então é assim, não pode sair para caminhar que um cachorro de rua te segue. E aquilo sempre te causa uma tristeza, porque você pensa assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho condições de levar esse cachorro para casa, eu não tenho condições de ajudar esse cachorro, eu chamo alguém, eu tento doar para alguém, as pessoas não acolhem, eu quero ajudar o cachorro, eu quero fazer um carinho no cachorro, mas aí o cachorro vai me seguir, o cachorro vai para minha casa, e você fica nesse dilema. Tem aquelas pessoas que sempre que saem para a rua encontram alguém que sofre com alcoolismo, que infelizmente é algo que a gente encontra muito na rua. E aí você pensa, poxa vida, eu dificilmente, talvez dificilmente encontre alguém que sofre com alcoolismo na rua, mas você encontra sempre os animaizinhos. Enquanto um amigo seu, uma outra pessoa encontra as pessoas que sofrem com alcoolismo. Parece que o destino está guiando as pessoas a encontrarem diversas situações, entende? E isso traz pra gente ao longo da vida uma perspectiva de conexão, né? Poxa vida, isso tá acontecendo comigo de uma maneira que não acontece com os outros. Parece que tem algo, parece que essa situação precisa de mim de alguma maneira. E aí a gente sempre fala, né? Eu não tenho condições, eu não tenho o que fazer, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e a gente faz aquilo que pode, mas conscientes de que aquilo que a gente pode fazer é menos do que aquilo que nós queríamos fazer. Porém, o verdadeiro desafio, ele surge quando a gente tem o recurso, quando a gente tem a condição. Porque, infelizmente,
grande parte das pessoas, quando passam a ter um recurso material, quando passam a ter uma riqueza ou recursos materiais abundantes, se colocam num lugar de ganância ou de comodismo, às vezes até sem perceber. Se colocam num lugar em que encontram muitas vezes justificativas moralistas para não ajudar o outro, né? Então eu já ouvi de uma pessoa, por exemplo, que essa pessoa enriqueceu, né, através de uma herança. Então foi uma sorte, né? Essa pessoa era pobre e enriqueceu através de uma herança. E essa pessoa, quando era pobre, sempre falava ter dó de todo mundo, ter dó de todo mundo. Quando ela teve esse dinheiro na mão, ela pegou e uma vez veio fazer um discurso para mim falando que não que foi ajudar uma criança, né, dar um presente, Dia das Crianças, essa coisa. E ela disse que não iria mais ajudar aquela criança porque aquela criança quis escolher o presente. E ela disse da concepção moralista dela que essa criança estava sendo soberba por querer escolher o presente, porque a criança não tinha nada e ainda queria escolher, sendo que é óbvio que isso é fruto da inocência de uma criança que nem sabe o que é o que é um valor, às vezes nem entende o que é a situação da falta, o que é a sua própria pobreza. Ela simplesmente estava manifestando ali o que ela queria, o que era o desejo dela. Então o moralismo, ele é uma armadilha muito perigosa e ele leva a gente para a ganância, ele leva a gente para o erro. A gente fica tanto tempo, às vezes, né? É como questão trabalhista também. A gente sempre fica lá, quando a gente é funcionário, a gente está sempre reclamando do patrão. O patrão é injusto, o patrão não reconhece o meu trabalho, etc e tal. Porém, quando o jogo vira, né? Quando você vira o patrão, quando nós viramos o patrão, às vezes a gente se vitimiza. Às vezes a gente se coloca num lugar assim, não, é super difícil ser empresário, eu tenho que lidar com as coisas. Esses funcionários reclamam de barriga cheia. Então é aquela coisa, o sonho do agredido é ser o agressor, né? O que essa mensagem diz é cuidado. Cuidado para você não se transformar no agressor. Porque você foi preparado para reconhecer o valor das coisas. Você foi preparado para agir não segundo aquilo que você tem, não segundo a riqueza, as posses, a boa sorte material, a abundância, a grande colheita que você vai ter agora, mas segundo aquilo de bom que você pode fazer com isso. O valor que esses recursos podem trazer para a sua vida e para a vida de todos aqueles que você encontra no seu caminho pela sua missão. Em hipótese alguma, eu estou falando de ser irresponsável, gastar mais do que deveria ser gasto e prejudicar a sua própria vida ao longo do tempo. Não. Eu estou falando sobre ser justo. Sobre ser justa e não inventar motivos, não inventar pretextos para acumular gananciosamente aquilo que você passa a ter, a partir, né, tomando como álibi falsas alegações, né? Aquela coisa, antes de você poder ter condições de ajudar as pessoas, todo mundo é vítima. A partir do momento em que você passa a ter condições, todo mundo se torna vilão para você. Alguma coisa mudou? De fato, não mudou. Mas é conveniente para você que as pessoas se tornem automaticamente vilões, porque você passa a ter um pretexto para não ajudar. Então, uma das mensagens mais importantes que tem aqui nessa leitura é a seguinte: você já viveu essas coisas por muito tempo. Você já teve que lidar com essas coisas por muito tempo. E elas já te trouxeram preocupações, já tiraram o seu sono por muito tempo. Então, se você, né, sempre se sentiu conectado à causa dos animais,
Você já viveu isso por muito tempo. Se foi a causa do alcoolismo, você já teve muito contato com isso, ou quaisquer outras causas, né? Crianças, mulheres, comunidades vulneráveis, né? LGBTQIAPN+, deficientes físicos, idosos. Então, de uma maneira, de alguma maneira, a sua vida, ela foi uma grande escola. Ela foi um grande preparo, e hoje você é uma pessoa que você entende. Você entende as necessidades dessa comunidade, dessas pessoas ou seres que você se conectou. Você sabe as necessidades, você sabe o que fazer. Você foi preparada para isso. Então agora que você vai ter esses recursos, é muito importante que você haja com sabedoria e que você não caia na armadilha de buscar pretextos para não fazer aquilo que há tanto tempo você quis fazer. Porque eu sinto que o seu sucesso ele está muito relacionado a você conseguir atribuir valor àquilo, né? Um valor social, um valor emocional, um valor espiritual, aquilo que os seus recursos podem te proporcionar na vida. E negar esse valor vai te trazer, vai te colocar numa realidade vazia, onde você tem recursos, mas você continua com aquele vazio, com aquela preocupação, com aquela tristeza dentro de você. Então não se esqueça disso. Esse período que você viveu, ele não era um período que ele tinha o objetivo de te desgastar, de te cansar. Ele tinha o objetivo de te preparar. Então, se você está cansado, vendo essa sorte de material chegar na sua vida, tire um tempinho para descansar. Mas depois levante e faça. Porque tem mais uma questão importante aqui. Você não terá outros sinais além desse. Não vai acontecer uma coisa do tipo assim, eu tive uma epifania, eu tive um vislumbre espiritual, eu tive um momento eureka, ou eu estou esperando uma oportunidade. Não tem nada disso aqui, não vai acontecer nada. Porque você já está preparada, você já sabe o que fazer. Então, mesmo que seja aos poucos, é claro que vai ser segundo as condições desses recursos que você vai receber. Novamente, não seja responsável com a sua própria vida material. Então, invista os seus recursos naquilo que te dê sustento, naquilo que te dê renda, mas reserve essa parte abundante desses recursos que você vai ver que virão numa medida superior àquela que você esperava ou que você não esperava, para investir naquilo que dá sentido à sua jornada, cumprir a sua missão, ajudar aqueles que precisam de você. Então, novamente, repetindo, você já sabe o que fazer. Quando esses recursos chegarem, faça. Deixar de fazer é o maior risco que tem aqui, é aquele que te traz, que tira você do seu caminho. Uma das coisas que mais me dá medo é que aqui nessa carta, além dos pentáculos, nós temos as uvas, que representam essa fartura, essa abundância, essa colheita. Mas é aquela coisa, aqui tem muitas uvas, e elas alimentam, elas representam a vida, o sustento. Para você, sozinha, de nada vale ter mais uvas do que você consegue consumir. Então, se você não compartilhar essas uvas, elas vão estragar, entende? Você só consegue comer uma parte delas. Então, é a oportunidade que você tem de usar os frutos
para fazer algo bom. E isso parece que mantém esse ciclo de abundância na sua vida. Então, o que mais me dá um receio aqui é que parar esse ciclo, seja por ganância, seja por comodismo, seja pelo que for, também para a colheita, sabe? De alguma maneira parece parar esses frutos. Então, cuidado. Eu sinto que isso daqui só vai chegar, né, realmente para quem tem essa conexão com a causa, como nesses exemplos que eu já citei. Mas não se esqueça disso. Não se esqueça que você foi preparada para fazer algo que é muito valioso, muito concreto e que tem valor. Mas é você quem vai fazer. Esse personagem representa você. É você fazendo com uma parte daquilo que você tem, algo que é concreto, sai das suas mãos, da sua iniciativa. Porque você já foi preparada. Então não espere nada a mais do que essa bênção. Essa bênção já é aquilo que você precisa, já é o recurso. Entende? A justiça. A estrela. Legal. Rainha de copas. 2 de espadas. Legal, olha. O fim da leitura é novamente uma carta de espadas, né? Essa carta da justiça, ela traz aqui exatamente essas 3 cartas aqui, elas passam uma mensagem linda, assim, de altruísmo, de compaixão, porque elas falam assim, ó, que algo justo precisa acontecer. Você queria que uma justiça fosse feita, e você queria ter sucesso, aqui com a carta da estrela, né? Que uma justiça fosse feita e você queria ter sucesso em relação a uma coisa que te causava muito sofrimento. A carta da Rainha de Copas é a carta da rainha intuitiva, da rainha auxiliadora, a rainha sensível, mediúnica, aquela que tem um espírito de sacrifício, né? Que quer ajudar, que quer curar os outros, que quer fazer algo, que sente uma necessidade emocional e espiritual de fazer algo pelos outros. Então, essa carta da justiça, ela aqui na mesma coluna do 9 de ouros, ela me confirma que esses recursos que vêm para a sua vida, eles não vêm para fazer justiça apenas na sua vida. Eles vêm para que você faça justiça em relação a algo que impacta os outros, que impacta o todo, que impacta o coletivo. E que você foi preparada para ter muito sucesso nessa empreitada. Então aqui diz que você está pronta para ter muito sucesso nessa empreitada. Ainda que seja uma energia de que você terá sucesso, né? Como uma determinação espiritual, a parte mais legal dessa energia é que ela fala assim, olha, independente dessa determinação espiritual, você tem a capacidade de fazer ter sucesso. Você foi preparada para ser capaz de fazer isso ter sucesso. Isso é muito bom, porque é um poder que a espiritualidade te traz. Você pode fazer isso ter sucesso. Mas para isso você precisa tomar essa atitude, essa iniciativa pessoal, não se esquecendo nunca desse seu sentimento, dessa sua energia, dessa sua verdade auxiliadora, curativa, que te leva a querer ajudar aos outros.
Então não se acomode, porque essa rainha de copas é aquela rainha que ela quer ajudar. Quando ela ajuda, quando ela cumpre essa sua missão, ela reina. Mas quando ela não faz isso, ela sofre. Ela sofre com essa sensação de que o reino dela está sendo consumido, né? De que o reino dela tá fora das mãos dela, de que o povo dela está sendo maltratado e ela não está conseguindo fazer nada, entende? Então é claro que isso é uma analogia, tá? Mas é claro que isso é uma analogia, mas usem isso como referência. Usem isso como referência e faça aquilo que o coração de vocês diz para fazer. E é uma outra coisa, né, outra coisa que eu gosto dessa dupla aqui é que é uma carta de copas, mas também a gente tem uma carta aqui de ouros que fala daquilo do chão, né, do que é firme. Então não é uma atitude irresponsável, sabe? Você tem o sentimento, mas você também tem o pé no chão. Você sabe onde está pisando. E é muito bonita. Essa sua energia, a sua energia é muito bonita. É uma energia de muita força, de muita convicção, sabe? É uma energia de quem ajuda, mas também repreende por amor, sabe? É aquela energia da pessoa que ajuda, mas fala, olha, me ajude a te ajudar. É essa energia. E isso te realiza, né? Não perca a oportunidade de se realizar, de ser feliz com isso. Isso te realiza, você esperou muito tempo por isso. E a carta do 2 de espadas vem aqui dizer, basicamente, ó, não feche os olhos. Não haja contra o seu sentimento, contra a sua verdade. Porque essas duas cartas falam disso. Agir contra o seu sentimento, contra a sua verdade, vai te trazer sofrimento. Vai te manter ou te levar de volta para um sofrimento do qual você caminhou até aqui, do qual você foi preparada para sair. E isso não é um castigo, tá? Isso é um fato. Esse é um trabalho que a espiritualidade fez junto de vocês na sua vida por muito tempo. E ela traz aqui esse apelo para que vocês deem valor. Entende? E tem muito sucesso nesse caminho. Isso é lindo. Uma energia linda. Linda mesmo. Eu nem virei. 10 de ouros. Agora eu vou virar todas. 9 de ouros, de novo. Nossa. O diabo. O 2 de ouros. Que legal isso. É a força no fundo do maço. E no fundo desse maço, 10 de ouros. Olha, maravilhoso. Maravilhoso. Poxa vida, tem 2 vezes o 9 de ouros, tem 2 vezes o 10 de ouros. Essa carta do 10 de ouros com a força, ela é muito boa porque ela fala... Eu sinto que essa carta do 10 de ouros, ela fala aqui de uma felicidade. Ela reforça essa ideia de que
esse momento não é só um momento para você fazer as coisas pelos outros. É um momento para você fazer as coisas por você também. É um momento para você constituir o seu lar, a sua família, o lugar que te traz segurança, que te traz felicidade. Mas que isso, como a gente tem o 9 de ouros primeiro, é como se isso fosse resultado direto de você fazer aquilo que você sente que é o seu caminho de vida. Então essa causa, tudo isso que eu te falei, parece que ela traz ainda mais abundância, mais realização para a sua vida. E essa carta da força, ela vem aqui dizendo assim, olha, tenha coragem, tenha consciência da força que você tem, do leão, da leoa que você é. Porque essa carta representa muito essa leitura, porque ela diz assim que o seu objetivo aqui, ele não é um objetivo simplesmente material. É algo que você tem a vontade de fazer com amor, sabe? E esse amor, ele te torna imbatível, ele te fortalece, sabe? Ai de quem mexer com as pessoas que você está tentando ajudar. Ai de quem se colocar no seu caminho quando você estiver tentando fazer o bem para alguém. Porque essa pessoa vai estar mexendo com uma fera. Ao mesmo tempo que tem essa força feroz, tem uma força de muita sabedoria, porque você foi preparada pela espiritualidade. Então, não se esqueça disso. Porque talvez, depois de tanto tempo nessa energia de não conseguir fazer, né? De perder o sono, de não conseguir fazer por si mesma e pelos seus, e por aquelas pessoas que surgiam no seu caminho precisando de ajuda, isso foi causando dentro de você assim uma energia que foi ficando guardada. Mas ao invés de você liberar essa energia como raiva, como ódio, como algo negativo, você conseguiu fazê-la virar uma força. Uma força que hoje te gera uma indignação no sentido de dizer assim, eu não aceito coisas injustas na minha vida, nem na vida daqueles que eu estou protegendo, que eu estou ajudando, que eu estou amparando. Então retoma essa sua força. Assim que essa sorte chegar no seu caminho, retoma essa sua força, porque essa sua força vai edificar o seu lar, a sua felicidade. É justo que você viva essa felicidade, né? Nós temos de novo aqui o 10 de ouros falando que é a hora de você ter o seu lar, a sua família, a sua estabilidade, o seu bem-estar. Eu sinto aqui uma energia de que você vai ser uma pessoa muito admirada pelo altruísmo dos seus atos, da sua pessoa, sabe? Você vai ser aquela pessoa que vai ser reconhecida como alguém justa, como uma pessoa justa. E essa justiça, esse altruísmo, essa nobreza vai ser reconhecida pelos outros como algo que, na visão deles, justifica o seu sucesso, a sua abundância. Você vai ser visto como uma pessoa nobre. Mas haja como tal. Porque isso é resultado de você seguir o seu caminho. Usa toda essa abundância para algo bom e que não beneficie apenas você. Porque essa carta do diabo sobre o valete de ouros e a rainha de copas, que representa justamente o seu ato, a sua ação, a sua atitude, ela me traz aqui a ideia de que vão haver tentações, vão haver provocações, sim. Vai haver, você, não no sentido de que você vai ser perseguida ou algo do tipo, mas isso faz parte do mundo, né?
Você vai ver ao seu redor aqueles elementos que tentam te convencer assim, ó, não, ao invés de você investir em ajudar alguém, você vai ter aquelas ideias ao redor que parecem que dizem assim, olha, sei lá, desperdice esse dinheiro comprando um carro luxuoso. E eu não tô falando aqui que você não deve ter um carro bom, tá? Mas eu estou falando aqui que tem certas coisas que não justificam aquele investimento que a gente faz nela, que são só status, que são só luxo. E essa carta do diabo fala disso, fala de luxúria, fala de avareza, fala de luxúria, fala de tentação, de coisas materialistas, desumanas e sombrias nesse contexto, tá? Então, muito cuidado, porque você vai ser tão abundante nessa missão que naturalmente você vai incomodar todas essas energias pesadas ao redor. Porque até para ajudar essas pessoas, você vai ter que se opor a essas energias, e você sabe disso. Você sabe que a sua jornada sempre foi sobre olhar para coisas ruins, para coisas gananciosas, materialistas e dizer não. Entretanto, com essa sorte, você vai ter a possibilidade de experimentar exatamente todas essas coisas que você sabe que fazem tão mal para todas as pessoas que você quer ajudar. Então, você vai ter também, né, agora que você foi preparada, a responsabilidade de ser sábia e dizer não. Não para o materialismo, não para a luxúria. Investir naquilo que você precisa, naquilo que é bom para você, mas sem excessos que reforcem ideias ou que enriqueçam ou que favoreçam pessoas, situações e pensamentos que você mesma questionou e lutou contra a sua vida inteira. Que eu sinto aqui que são principalmente o materialismo, a luxúria, a desigualdade social, a desigualdade financeira. E a carta do 2 de ouros, ela resume aqui muito do que a gente falou. Tem que haver um equilíbrio. Uma parte vai sustentar a sua vida, a outra parte vai sustentar o seu propósito. Uma parte vai trazer abundância para a sua vida, a outra parte vai tornar o seu caminho espiritual abundante. E você tem a responsabilidade de estabelecer esse equilíbrio. Entende? A leitura é linda. Tem dois 10 de ouros. Tem 2 9 de ouros. Tem justiça, tem o sucesso da estrela. Tem a força. Você vai ter a força, os recursos para fazer algo bom pela sua vida, para fazer algo bom pela vida dos outros. Mas não esqueça de toda essa jornada, não esqueça de como foi difícil chegar até aqui, de todas as lutas, de todos os treinamentos, de todo o preparo que você vivenciou junto com a espiritualidade. E seja fiel. Essa carta aqui também fala de fidelidade. Seja fiel ao seu propósito. Seja fiel aos seus valores. Também, olha aqui, ó, temos outro significado aqui, ó. Seja fiel aos seus valores. Não se deixe seduzir pela luxúria, pelo materialismo. Algo muito bom, tem algo lindo aqui e você agora tem a possibilidade de fazer algo que você há muito tempo queria fazer. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem.
e até mais.